Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Val, eu sou do canal Valdo Vídeos e hoje eu quero trazer para vocês um vídeo a respeito de objetos misteriosos que foram encontrados, mas que a ciência não consegue explicar. São objetos perdidos ao longo do tempo e de alguma maneira foram encontrados. Mas antes de tudo eu peço que você deixe aquele like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Agora vamos para o vídeo. Curiosidade e mistérios, isso nós já sabemos. Existem coisas que até o final da existência humana nos causarão intrigas de como e o que são esses objetos. A ciência fica de cabelo em pé. Claro, muita coisa se consegue constatar, mas existem outras que entram para a história e teremos apenas como artefatos quais não sabemos o motivo de sua criação. Este é um caso antigo, porém bem conhecido, da família Betts, mas vale a pena falar dele. Tudo começou em 1974, depois que o engenheiro naval Anthony Betts, com a sua esposa, foram avaliar os danos provocados por um incêndio próximo a Jacksonville, na Flórida. Durante a inspeção, ele se deparou com um objeto de metal polido, perfeitamente esférico, com pouco mais de 20 centímetros de diâmetro, com cerca de 10 quilos. Apesar de estar em uma área completamente destruída pelas chamas, não apresentava tipo de dano. Em primeiro momento, Betts pensava que poderia ter sido parte de um satélite da União Soviética ou poderia fazer parte de algum experimento da NASA. Sem saber o que fazer com o objeto, eles o levaram para casa e lá a esfera ficou quieta por uma semana. O casal do filho resolveu guardá-la em seu quarto. E quando percebeu fazer algumas improvisações em sua guitarra, o rapaz percebera que a esfera reagira à música. A esfera começava a vibrar e fazer alguns ruídos pulsantes. Com o passar dos dias, os integrantes da família descobriram que o artefato era capaz de fazer outras coisas esquisitas, como desviar sua trajetória quando rolada pelo chão e retornar sozinho ao ponto de partida. Além disso, os Betts observavam que a esfera respondia de forma mais intensa em dias ensolarados. Depois de realizar uma porção de testes e não conseguir descobrir nada sobre a origem e a função da esfera, a família decidiu tornar a história pública. Para isso, entraram em contato com o jornal de Jacksonville. E após o caso ter sido divulgado, não demorou até ele virar manchete pelo mundo e atrair um enorme interesse. Mas não foi só a imprensa que demonstrou curiosidade pela esfera. Poucos dias depois das histórias dos Betts serem publicadas, membros da comunidade científica, ufólogos e até representantes da NASA e do Exército dos Estados Unidos entraram em contato com a família para solicitar a permissão para examinar a esfera. A família Betts se recusou a expor a esfera a testes, então a levaram para casa. Após isso, o mistério nunca fora solucionado. Um grupo de rapazes dinamarqueses tiveram uma sorte incrível. Usando detector de metais, vasculharam por lazer a ilha de Haruana. O detector de metal alertou que poderia existir algo enterrado ali. Quando resolveram cavar um pouco com suas pás, encontraram 30 itens dourados únicos. Pesquisadores acreditam que poderiam pertencer a antigas tribos germânicas, e esse tesouro tem cerca de 500 anos antes de Cristo. Especialistas acreditam que eles podem ter sido enterrados ali como uma forma de oferenda aos deuses da época. Bom, seja como for, o grupo se deu bem, porque essa descoberta pode ser extremamente valiosa. Um casal, ao levar seu cachorro para fazer suas necessidades, acabou, por acaso, a encontrar um pote enferrujado perto de sua árvore, após uma tempestade ter limpado a camada superficial do solo. Essa latinha foi encontrada e aberta, e descobriram que lá dentro tinha moedas muito antigas, que pareciam ter sido armazenadas ali por muito tempo. Por ter encontrado essa lata à toa,
O casal decidiu cavar um pouco mais e encontraram mais 3 latas cheias de moedas. As moedas datam de 1847. Nessa época, quem teria vivido na casa antes deles teria sido um grande colecionador de moedas raras. Algumas dessas moedas são extremamente valiosas. Um avaliador profissional disse que nunca tinha visto esse modelo antes e que essa coleção valia cerca de 10 milhões de dólares. Um fazendeiro chinês encontrou uma antiga espada no chão de sua fazenda e, sem atentar para o seu valor, a levou para sua casa e começou a usar como uma faca de cozinha por vários anos, até perceber o seu valor histórico. Especialistas acham que essa espada é datada desde a dinastia Qing. O homem idoso ficou chocado quando descobriu que uma caixa velha que herdou do seu avô continha uma antiga coroa grega de ouro puro. E segundo o leiloeiro, vale pelo menos 100 mil libras. Sobre a história do caso, o senhor havia percebido a coroa há vários anos, mas não tinha dado crédito ao seu valor e a colocou de lado em uma caixa de papelão embaixo da cama. Foi só quando ele realmente ficou muito curioso para saber quais velharias tinham na caixa que ele descobriu que essa grinalda é um artefato datado de 300 anos antes de Cristo. Os gregos e os antigos usavam coroas de flores em ocasiões especiais e os recebiam como os prêmios de honra em atletismo. A coroa de murtas era o símbolo do amor, pois acreditava-se que a planta de murta era sagrada para a deusa Afrodite. Muitas dessas grinaldas sobrevivem até hoje e foram encontradas em enterros importantes de personagens históricos. Um amuleto viking que remonta o martelo de Thor pode ser datado do século X. As relíquias são bem parecidas com o martelo. Podem representar martelos que são associados ao deus nórdico Thor. Porém, suas formas não são conclusivas e nenhuma delas revelam a sua verdadeira identidade. Porém, na ilha dinamarquesa, outro artefato como este foi encontrado fundido a bronze e revestido com prata, estanho e um pouco de ouro. O pingente de 1100 anos nos mostra que a ideia do mito de Thor já era ativo naquela época. Essa imagem divulgada mostra um objeto de 800 anos encontrado ocasionalmente na Áustria e, para nossa surpresa, parece muito com o celular da Nokia. Os pesquisadores estavam apenas a fim de estudar a geologia do local e, com as escavações, não esperaram encontrar tal artefato, como é o caso desse objeto. Bom, a partir desse ponto, as dúvidas e mistérios começam a aparecer. Segundo os arqueólogos que encontraram o objeto, ele é datado do século XIII e faria parte de uma coleção de tablets sumérios da época. A aparência desses tabletes de argila é bem curiosa. E se usarmos a lógica, não há possibilidades de um tablet de barro desse ser criado do acaso, a não ser que um desses criadores tivera um tipo de previsão ou clarividência, ou até mesmo um ser do futuro tivesse voltado ao passado e mostrado algo semelhante a eles. De qualquer forma, a existência desse tablet de barro permanece sendo um mistério até os dias de hoje. Colecionar quadrinhos, para muitos, é apenas uma perca de tempo. Porém, existem pessoas que levam isso a sério. E realmente esses colecionadores sabem o que estão fazendo. O ator de Hollywood, Nicolas Cage, é um colecionador nato de quadrinhos e teve, em suas mãos, uma cópia da edição de 1931, onde continha a primeira aparição do Superman. Apenas 100 cópias dessas ainda existem, e a maioria está em má condições. Esse quadrinho foi roubado da casa do ator no ano 2000 e finalmente encontrado em uma loja em abril de 2011, tendo sido devolvido ao artista. Lógico que ele achou que era o momento certo para ganhar uma grana com um quadrinho raro e resolveu leiloar, onde conseguiu arrecadar cerca de 2,1 milhões de dólares. Na Suécia, um pai levou sua filha para um mergulho próximo em sua casa. Porém, ela voltou do lago com um artefato extremamente raro, com mais de 1000 anos de idade. Sagan Vanaseg, com apenas 8 anos de idade, estava jogando madeiras e pedras na água para ver quantas vezes eles saltavam. De repente, ela foi pegar o que achou que seria mais um pedaço de madeira e viu que era bem pesado e enferrujado. Quando atirou para fora do lago,
viu que era uma espada antiga. Quando foi levada aos especialistas, foi datada do ano 5 ou 6 antes da Era dos Vikings. A espada hoje se encontra no museu, que ainda está decidindo se irá recompensar a garota pelo seu achado raro ou não. Bom, Então, a gente fica a pensar por que que esses objetos foram largados, deixados em algum lugar, que a ciência não sabe explicar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.